sermos influenciados pelas coisas ruins é uma outra questão. Agora, nós temos realmente que auxiliar, amparar e apoiar. Calma, pessoal, falta só umas 2h30 agora, já está quase acabando. Entendeu? Ó, essa frase é fantástica. A verdadeira natureza do coração de uma pessoa é vista na maneira como ela responde ao que não lhe é agradável. Ou seja, vocês querem saber como é que é realmente uma pessoa, se ela tem luz interior, se ela é evoluída, coloca ela no meio do fogo cruzado. Coloca ela no meio da confusão, do quebra-pau. Porque quando a gente está no bem bom, com pessoas boas, agradáveis, perto, a gente vai ser sempre maravilhoso, né? Porque está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Agora coloca dentro de uma situação difícil, de estresse, de complicações. Às vezes as pessoas dizem assim, o fulano sempre foi tão bom, ele evoluiu, né? Como ele ficou ruim de uma hora para outra? O espírito não evolui. Allan Kardec nos ensinou isso. A gente pode estagnar, parar no tempo, mas o espírito somente evolui. Então por que ele teve aquela reação que não condiz com o nível espiritual que ele aparentava? Nós estamos sempre tentando alcançar uma meta. Não significa que já alcançamos. E quando chega o momento da provação, do momento de ter que mostrar esses valores, que nós vamos mostrar se realmente já conquistamos eles. E muitas vezes não conquistamos. A gente mostra a nossa real evolução espiritual. Somente isso. Então são nesses momentos difíceis que a gente vê como é que as pessoas reagem. Por isso que eu digo assim, antes de casarem, assim, principalmente os mais jovens que não casaram ainda, não fiquem só embevecidos pelo amor, da situação, pela paixão no momento, mas tentem analisar como as pessoas reagem nos momentos que lhe causam algo de desagradável. Ali vai estar se vendo realmente qual é a intensidade do amor, do desejo, da vontade de ter uma união sólida, de construir realmente um relacionamento que venha a trazer evolução aos dois. E não é simplesmente uma atração momentânea, uma paixão momentânea. E então, né, aquela questão dos avanços em todas as áreas que o universalismo crístico apregoa, né, e é uma coisa que é importante para a construção da compreensão espiritual do terceiro milênio. Nós estamos entrando numa era que é uma era do mentalismo, né, a nova era chamada a era de Aquário, da era do mentalismo. Então, de buscar as comprovações espirituais, né? Então existem pesquisas como do Sérgio Felipe Oliveira, professor de medicina da Faculdade de Medicina da USP, membro da Associação Médico Espírita de São Paulo, que ele diz que foi feito pesquisas, né, com exames de tomografia com diversos médiums e se viu que tinha um mineral cristal de apatita na glândula pineal. E isso é fato, realmente, isso é uma ocorrência, porque a glândula pineal é a sede da alma, como nos diz René Descartes, e é através da glândula pineal que ocorre a interação entre a comunicação mediúnica, o campo espiritual e o físico. E os médiums estranhamente têm esse cristal de apatita na glândula pineal, que é um reflexo, né, do preparo do corpo físico e espiritual para que se tenha esse contato mediúnico mais desenvolvido. Então já são experiências que estão sendo feitas, experiências comprovadas, né, que nos trazem algo que atesta realmente a questão da mediunidade, das questões espirituais. Bom, falando sobre universalismo crístico, né, daí qual é a verdade verdadeira, né? Uma vez o evangélico se levantou e começou a gritar: é um falso Cristo, um falso profeta, que quer causar confusão em todo mundo. Mas, na verdade, a busca pela espiritualidade é algo que realmente é um terreno um tanto difícil de a gente conseguir perceber qual é o caminho. Por exemplo, eu disse para vocês que cada um faça a sua busca, então cada um pode fazer o que bem entender. Não, existem duas premissas fundamentais. Uma é a única verdade absoluta que nós temos: o amor. Tudo que fugir do amor não está com Deus. Então, às vezes aparecem crenças espirituais as mais malucas, com os rituais muito estranhos e que causam até prejuízo ao seu semelhante. Se não está de acordo com a lei do amor a si, ao próximo, à humanidade, ao planeta, tudo isso não provém de Deus. Então, não é um caminho a ser seguido. E a segunda é a busca da verdade. Como Jesus disse: conheça a verdade e a verdade te libertará. Essa frase é uma das mais importantes que Jesus proferiu em sua passagem pela Terra. Aquele que é um alienado espiritual, aquele que vive embrutecido com relação à sua busca espiritual, está perdendo uma grande oportunidade de ser livre. Ele é escravo de sua própria ignorância.
Ele tropeça porque ele optou por ser cego. Não é uma cegueira que ele não pode se libertar. Ele opta por ser cego, então passa a vida inteira em ignorância, tropeçando nos caminhos, perdendo a oportunidade de ser feliz. Então vamos buscar, através do estudo, da compreensão, dos debates, da busca interior, porque a gente recebe muita resposta por dentro de nós mesmos. Os nossos anjos de guarda estão o tempo todo querendo nos intuir o caminho correto. Eles ficam o tempo todo ali: por favor, entra na sintonia da luz para me ouvir. E nós só com os capetinhos ali, só pensando coisa ruim, só com negatividade, só com depressão, sintonizados com espíritos obsessores. É que nem uma estação de rádio, altas estações, estamos com os mestres espirituais, com os nossos mentores, com os nossos anjos guardiões, que nos intuem para o bom caminho. Se nós estamos sintonizados com sentimentos negativos, raiva, depressão, vamos estar sintonizados com espíritos obsessores. Jesus mesmo nos disse, né, orar e vigiar. Orar para manter essa vibração elevada e vigiar os nossos atos para não cair nos buracos da vida. Agora falta bem pouquinho. O próprio Allan Kardec, ele criou essa visão do universalismo crístico. Só que nós tivemos que ressuscitá-lo, trabalhar para ressuscitá-lo. Veja no livro do Allan Kardec, no livro A Gênese: o Espiritismo caminhando com progresso não será jamais ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, ele vai modificar-se sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Allan Kardec já disse que o Espiritismo deveria ser progressista e deveria estar sempre estudando novas verdades, procurando não se ater somente à sua mensagem. Allan Kardec veio trazer o passo inicial, e algumas pessoas disseram: olha, o que Allan Kardec falou é tudo, ninguém mexe mais nisso, e acabou. Então nós estamos dogmatizando a doutrina espírita, assim como ocorreu com todas as outras religiões, e isso nós temos que lutar contra isso. Até tem um livro novo que foi lançado agora, Dragões, do Espírito Maria Modesto, que ela fala sobre isso, que já na década de 40 do século passado havia uma preocupação da espiritualidade superior com isso que terminou acontecendo com o Espiritismo, de deixar de ser uma filosofia progressista para se tornar uma religião dogmática. Todas as religiões, elas têm uma grande sabedoria e nós podemos aproveitá-las, elas estão às nossas mãos, né? Essas palavras de Buda, né? A luta não é entre o bem e o mal, mas sim do conhecimento contra a ignorância. Não existe bem, não existe mal. Existem aqueles que já compreenderam o caminho da luz e aqueles nossos irmãos que ainda estão ignorantes desse caminho e que no futuro se tornarão espíritos iluminados. Nós nos tornaremos espíritos angelizados, assim como os espíritos angelizados no passado caminharam que nem nós por essa estrada tortuosa, cometendo diversos erros e enganos. Então é uma coisa muito tranquila e fácil de se perceber. Não existe inimigos. Os magos negros, os espíritos obsessores não são nossos inimigos, são nossos irmãos queridos. Nós temos que abraçá-los, ajudá-los e mostrá-los o caminho da luz, respeitando a visão deles também, né? Vou contar só mais uma história então para vocês. Pode ser mais uma história, sim ou não? Jesus estava pregando na praça aos seus discípulos, e então chegaram dois fariseus. Os fariseus eram aqueles que viviam sempre querendo derrubar Jesus, né? Não, ele é um falso profeta, nós vamos desmascarar ele e tudo mais. Daí um deles chegou e disse: eu tive uma ideia, vou pegar essa pomba aqui no chão. Pegou uma pomba